Bom dia, tudo bem com vocês? Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora de Mindfulness e Compaixão para os programas da saúde, do estresse, de Respira a Vida, Breathworks. Espero que vocês estejam bem. Neymar, bom dia! Sempre é muito bom ter você aqui. Sim, bom dia. Piruzinho por aí. Espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, né? E não resistir a isso, né? Ter uma flexibilidade com o clima, né? E a gente ir se ajustando também nele, né? Isso faz parte do nosso treinamento, né? Em Mindfulness, né? Sim, obrigada. Eu também, uma alegria, viu, Neymar? Da gente poder estar juntas, né? Juntos. Ah, Salete, eu estava aqui olhando, nossa, muito bom, obrigada. E aí, vocês sabem, né, que essa nossa comunicação, essa nossa conexão, ela fica aqui, né, nessa nossa presença ao vivo, mas também gravado, né? Então, se as pessoas também, né, quiserem, gostaria de meditar, né? Então, não, tá ali no vídeo, né? E muitas vezes também as pessoas falam assim, Luísa, não tive tempo, eu não escutei nada que você falou, mas depois eu meditei. Tudo bem também. Mas o que nós falamos aqui é sempre conectado, né? Do porquê estamos praticando, né? O mindfulness, né? A atenção plena e a compaixão juntas, né? Sempre lembrando que mindfulness e compaixão, ela faz parte das duas asas do mesmo pássaro, que podemos chamar de pássaro da sabedoria, né? Então, mindfulness e compaixão são duas asas desse mesmo pássaro, que sem uma, né? Se você tira uma asa, ela não voa. Então, não existe o mindfulness, que significa atenção consciente, sem o amor no sofrimento, né? O amor no nosso desequilíbrio, né? Quando estamos fora do prumo, muitas vezes a gente tem esse desequilíbrio mental, emocional, né? Então, por isso que colocamos amor nesse desequilíbrio mental, né? Então, essa compassividade, né? Primeiro para nós, e o quanto que podemos, quando em um único momento onde podemos cuidar da gente, ser muito amorosos com a gente, né? O quanto que o mundo inteiro pode se beneficiar com isso, né? E ao contrário também, né? Quando não temos amorosidade para nós mesmas, né? Em forma de auto-julgamento, autopressão, autocobrança, culpa. Então, tudo isso faz com que nós passamos a ser pessoas mais presas a isso, né? E traz muito sofrimento e muito desequilíbrio mental também. E o quanto que isso afeta outras pessoas de uma forma não, né, muito saudável, né? Então, manter esse equilíbrio, que na verdade é o que é da natureza humana. Então, é muito importante que quando nós formos fazer a prática formal de meditação, né, possamos ter em mente que o mindfulness é essa consciência e essa compaixão, essa bondade também, porque não existe, né, uma compaixão sem amor. Então, que não é pena nem dó, né? É muito importante que a compaixão seja entendida como um coração sem medo, um coração corajoso, um coração que nós temos um amor a esse coração, né? E tem um livro, eu não tô com ele agora, né? Um livro maravilhoso, que eu acho que é o melhor livro de compaixão que eu já li, mas isso, imagina, tem vários livros, mas esse para mim me tocou bastante, que é em vez do título
ser chamado de compaixão, foi chamado de como é que era? O amor sem medo, né? O coração sem medo, né? Então, não é o amor sem medo, o coração sem medo. Então, é bem isso que significa a compaixão, né? E então é primeiro para nós, né, de tirarmos essa exigência com a gente mesma, né? Porque quanto mais exigimos de nós mesmos, né, essa voz muito crítica, né, que vem uma voz, não vem para vocês de vez em quando ou de vez em sempre, mas às vezes a gente não percebe, parece que essa voz crítica somos nós e não somos, né? Então, essa consciência, esse mindfulness, né? Que é isso, estou consciente dessa voz que vem em forma de pensamentos e não percebemos, né? Dizendo de nós mesmos, julgando, né? Luísa, como você é incapaz de meditar, né? Você está aqui fingindo que está meditando, mas na verdade não está dando essa qualidade, ou que você deveria ter feito isso, não deveria ter feito, então o tempo todo no julgamento, né? Então isso é perceber, então é o mindfulness, essa asa, e daí quando eu percebo, que bom, somente pensamento, nada mais, né? Da minha autocrítica aqui junto, estou percebendo. Aí ele perde a força, então isso é a compassividade com a gente. Então, o tempo todo, se há consciência, há compaixão junto. E se não tiver a compaixão, não tem consciência também. Então, que eles possam estar juntos aí, né? E um dos sofrimentos, né? Um dos desequilíbrios, né, que a gente sai do nosso prumo mental, emocional, é a resistência, né? E resistência realmente é um sofrimento silencioso, né? Que demora para a gente perceber o quanto somos resistentes a nós mesmos, assim, sabe? Então, o que é a resistência, né? Eu já falei isso várias vezes, mas é uma das coisas que são mais desafiadoras. Então, quando a gente olha, vê muito nas pessoas a resistência, né? Mas na gente muito desafiador. E eu ainda tenho essa dificuldade de notar a minha própria resistência, né? Então, daí como é que eu faço, né? Porque como é que é um sofrimento silencioso, né? É quando a mente, ela entra no modo, assim, de controle, né? E o controle de que as coisas deveriam ser como nós planejamos, ou que as pessoas sejam aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Isso pode ser principalmente pessoas mais chegadas, né? Os pais, os amigos, as amigas, os filhos, as filhas, netas, né? Desviou do caminho. Nossa, pra gente né, uma coisa que é difícil aceitar, né? Então esse é o modo, a resistência, né? A aceitar aquilo que está realmente acontecendo. E essa aceitação, uma aceitação de como eu estou, né? Aceitar o meu próprio sofrimento com relação a isso, mas também aceitar que a situação é assim nesse momento, né? Então, muitas dessas práticas que fazemos, né, como a meditação, que é uma das práticas, né, para se chegar nesse estado de consciência, né, há toda uma modificação cerebral quando estamos de um jeito, quando estamos de outro, quando meditamos, enfim, né? Tudo isso é muito importante, né? A gente
ter essa consciência de como o cérebro ele vai tendo esses sinais todos, né, à medida que vamos praticando, né? Praticando o quê? Não é só a meditação, mas também as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e principalmente a questão dos pensamentos, né? Que onde nasce o sofrimento, o desequilíbrio mental e emocional, né? Que vem através dos pensamentos. Não tem outro meio que a gente acha que tem, né? Então, por exemplo, resistir a isso, né? Acreditar que isso realmente acontece. Então, eu resisto a dizer, imagina, isso é bobagem, né? Então, sem experimentar aquilo, né? Então, isso é uma das resistências, quando eu nego a experimentar, né? Mas eu vou acreditando no que a ciência vai dizendo e tudo tal, acredito, mas no cognitivo, mas eu não levo isso para fazer a prática, né? Então, aí, né, vem os blá 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 de novo, no sentido de dizer, olha, as pesquisas mostram isso e tal, e ressonância magnética funcional, tudo isso é maravilhoso, desde que possamos experimentar, né? Porque sem experiência não vai aparecer nessa ressonância. Aliás, na ressonância aparece, claro, tudo que está aqui acontecendo a nível cerebral, mas não do jeito como nós queremos, né? Então, quando estamos realmente num modo controle, né, de que a falta de flexibilidade ou de dificuldade de soltar as coisas, deixar que as coisas fluam, isso é um tipo de resistência. Então, eu lembro bem que para mostrar essa questão da resistência, quando eu estava fazendo o curso, né, de ser professora de Mindfulness e tal, isso lá no Reino Unido, e aí a Vidyamala Bharti, que é a nossa mentora, né, e que escreveu esses 2 livros aqui, né, esse livro Viva Bem, com a Dor e a Doença, né, então, e Mindfulness para a Saúde, que é o nosso curso da saúde, né, tem aqui em português, esse aqui é português de Portugal, né, ainda não temos aqui no Brasil, mas esse aqui temos. É maravilhoso esse livro aqui. Então, daí a Vidyamala Bharti, a autora, né, desses livros, ela disse, vão lá no cantinho ali, tem um bloco de feno. Eu ficava pensando assim, feno, acho que eu nunca vi feno, já ouvi falar de feno. Aquela, acho que é comida dos cavalos, né, que fica ali. Tem no armazém ali, né, para alimentar os cavalos e tal, tinha um bloco esse enorme de feno ali. Ela falou assim, então a resistência é como aí no feno que vocês vão experimentar. E daí, fazendo resistência ao feno, e aí eu não estava entendendo nada. E daí fui lá e vi lá esse bloco, né, um cheiro assim, meio desagradável. Ai, meu Deus do céu. Ela, encostem aí. Eu, ai, meu Deus do céu, vou ter que ir lá encostar aí. Pra quê, né? Pra que eu tenho que fazer isso, né? Para ela explicar o que é resistência, né? E daí, encostei ali, né? Falei, nossa, parece duro, porque você vai lá tocando, né? Tocando, você fala, nossa senhora, que coisa dura, mas cheirosa, né? Negócio esquisito. E daí ela falou assim, encoste, né, ali. Então ficou todo mundo lá encostado. Ficou uma hora assim, que aquilo era duro, mas sabe, quanto mais você começava a perceber assim essa dureza, né? E ficava ali sentindo, até que é ruim, mas tá bom, né? Eu achei que era muito pior, né? Isso e tal. E daí eu fui lá, né? E fomos, né? Todas. Achando aquilo assim, até gostoso, sabe? E aquilo foi amaciando, parecia assim, sabe? Moldando aqui nas costas.
eu não queria sair mais de lá. Eu falava assim, agora podem sair. Ah, não, é tão gostoso ficar aqui, acho que eu vou ficar mais um pouco. Então aí ela quis mostrar isso, o que é resistência, né? Então resistir àquilo que nós não queremos, não aceitamos e fazemos disso assim, ver os pensamentos, ai, para que isso, né? Para que não sei o que. Então a gente vai resistindo, né? Ah, mas imagina, né? Só para explicar isso, bastava ela falar, explicar, mostrar um slide, né? Do que é isso e tal. Mas não, né? Então, mindfulness é isso, né? Quando falamos da resistência, vamos experimentar o que é isso, né? Então, para mim ficou muito claro, né? O quanto que a gente resiste, quer controlar, né? Já sei, né? Já pus a mão ali, já sei o que é, não preciso. Claro que eu não vou lá botar minhas coisas num prego todo ali, que eu sei que vai machucar, né? Não é disso. Mas às vezes essa impressão de que a coisa tá difícil, mas o que é mais difícil não são os fatos, mas muito mais aquilo que nós vamos enchendo, né, de coisas, de pensamentos a respeito daquilo que nem realmente experimentamos, né? E já achamos, aí vem outro sofrimento, que é o controle do apego, né? Que eu, não, mas tá bom, não quero sair daqui, então é outro tipo de controle, né? Luísa, então, o que é? Né? Não tem aversão nem apego. Não, é somente perceber como estamos apegados, como estamos tendo essa aversão de não querer aquilo, né? Isso pode ser em relação a tudo na nossa vida, né? As doenças, né? A dor, né? A dor mental, quer dizer, né? Quer dizer, o que leva a gente a estar mesmo com raiva de mim mesmo, do outro, tem uma resistência ali que a mente contrariou, né? Então, como que eu posso ir trabalhando nisso, né? Então, mindfulness, percebendo, né? Eu não preciso resolver nada, somente perceber os pensamentos, né? Perceber essa resistência, as sensações no corpo, né? Então, vamos com essa intenção hoje de praticar, notar a resistência, né? Porque quando estamos preocupados demais e resistindo de que eu não posso deixar de me preocupar, né? Porque parece que eu não tenho direito de se me permitir a isso, né? De me permitir a estar feliz, de me permitir a estar em paz, né? Eu tenho que estar sempre preocupado com algo, né? Parece que eu estou ocupado, né? Então, isso já vem como um hábito da mente, né? Então, daí, não, como é que eu posso aliviar um pouquinho mais esse controle de querer que as coisas sejam assim, né? E soltar um pouco mais, né? Experimentando aquilo que a preocupação, experimentando a ansiedade, experimentando a tristeza, experimentando a raiva, o medo, no sentido do hábito, tá? De que isso já está se tornando um hábito. Então, de abrir-se. Então, toda resistência, quando falamos de aceitação, que é o oposto da resistência, quando aceitamos, né, que as coisas estão assim, a gente então, primeiro a abertura, né, e receber essa resistência como algo humano, né, algo que todos nós temos, mas não resistir à própria resistência, né? De olhar para ele com carinho e trazer. Então, como que nós podemos praticar a diluição dessa resistência? Através do nosso corpo sábio, né? Que resistimos muitas vezes à força da gravidade. A força da gravidade é tirar a resistência, né? Então, a força da gravidade resistir é quando estamos querendo controlar até o nosso corpo, né? Quando estamos falando da postura, né? Então já estamos lá resistindo, né? Tem que ser assim a postura. Não, o mais confortável possível, mas aí trazendo a posição ereta, tal. Mas deixa que... Não ficamos assim.
né? Duro. Não, peraí, isso é a resistência, vai trazer mais dor, né? E assim como a dor mental, emocional, né? A raiva, o medo, a ansiedade, ela vai fazendo o corpo estar nessa resistência também, né? Então, soltar, né? Esse controle. Então, vamos aprendendo isso com a nossa própria prática. Mais ou menos uns 12 minutinhos de notar a resistência e não lutar contra ela. Porque senão, quanto mais eu luto, vai resistindo muito mais, né? Então, não, simplesmente perceber e ter consciência, mindfulness, do que está acontecendo e somente notar. E a partir do momento que eu vou notando a própria resistência, ela vai diluindo com essa compassividade, né? De colocar amor a essa resistência. Então, aos poucos, e aí com essa prática, e notando isso para o resto do nosso dia, vamos percebendo isso no dia a dia e naturalmente vamos soltando a resistência. É mais fácil começarmos pelas sensações do corpo, notando a resistência ali. E aos poucos, porque notando a resistência a partir dos pensamentos, emoções, talvez fique um pouco mais desafiador. Então, trazemos a consciência na respiração, no corpo, o quanto que a respiração também é controlado pela mente e podemos também trazer somente a consciência de que isso está acontecendo, sem precisarmos fazer nada com tudo isso. Somente notar, perceber. Então, aos poucos, notando a própria postura. Se achar que fechar os olhos é desconfortável, somente direcionando o olhar para baixo, com os olhos abertos. Ou tem também pessoas que preferem olhar para algum ponto fixo, está tudo bem, mas sem esforço. O controle precisa de muito esforço. Soltar, não. Soltar a resistência. Soltar a resistência do corpo agora, nessa postura. Talvez ao soltar a musculatura, você possa ir percebendo um pouquinho de desconforto, de tensão, às vezes um pouquinho de dor. Isso porque ao soltar, a sensação é de ter algum outro tipo de desconforto que não havíamos percebido. Então parece ser mais fácil resistir e tensionar novamente do que soltar. Então deixe que a própria natureza do corpo, com toda a compassividade que o corpo tem, nos ajuda a ir soltando aos poucos. A mente às vezes quer resolver, quer deixar as coisas como deveria ser, entre aspas, e solta de uma vez. Mas o corpo, com toda a sabedoria, ela vai soltando aos pouquinhos e percebendo, consciente dessa soltura. Notando o peso do corpo e se soltando cada vez mais e mais à medida que você possa soltar. E ir se entregando à superfície à medida que o corpo possa ir respondendo, soltando.
notando a respiração. Veja se aos poucos você pode ir deixando que a respiração possa ir fluindo. Vamos iniciando a nossa prática. Notando as sensações da respiração no seu corpo. Deixando o ar entrar pelas narinas ou pela boca, caso tenha algum problema em respirar pelas narinas, e expirando pela boca ou pelas narinas. Veja se há alguma resistência com a própria respiração, ou a sensação de fluidez da respiração movendo o seu corpo. Aí talvez sentindo aí no tronco, no peito, no abdômen, nas laterais do corpo, atrás, nas costas, todo o tronco se movendo com a respiração, sem forçar nada. Todo o nosso trabalho aqui é de notar, perceber, sentir, diretamente aí no seu corpo, o movimento da respiração. E aos poucos, veja se há alguma resistência muscular, alguma tensão que você percebe, alguma dor, algum tipo de incômodo em alguma parte do corpo. Veja se você pode investigar um pouco mais esse desconforto. Pode ser que a mente já queira consertar algo, soltar. Somente respirando nesse local de desconforto. Muitas vezes, quando percebemos alguma dor, alguma tensão, temos uma tendência a segurar a respiração. Está tudo bem, somente percebendo isso. Veja se a mente não está fazendo nenhuma crítica a respeito. Somente indo para esse local de desconforto novamente. Veja se essa característica desse desconforto, que é uma dor cansada, em pontadas, ou uma leve contratura, em algum ponto específico. E podemos, com uma respiração impregnada de bondade,
inspirando com o incômodo, tomando consciência desse incômodo, inspirando, e na expiração, com toda a compassividade, podemos ir soltando devagar, um pouco mais prolongado. Então, uma respiração profunda e uma expiração mais prolongada. Aí nesse local de desconforto. Se for um desconforto mental, talvez um pouco mais de ansiedade, está tudo bem. Essa ansiedade, alguma irritação, uma tristeza, ela já está em alguma parte do corpo. Talvez um aperto, uma angústia aí, a nível da região, né, do coração, quando há um aperto no peito ou na garganta, ou a nível do estômago. Podemos inspirar, tomando consciência desse local, e expirando, soltando com compassividade e amorosidade esse local, soltando devagar. Esse é um tipo de uma resistência quando há esse aperto, a tensão, a dor ou queimação. Então vamos inspirando mais profundamente e expirando prolongadamente. E também podemos ir acrescentando a palma da nossa mão, talvez uma temperatura mais amena. E essa palma da mão impregnada de amorosidade, de bondade, que possa repousar nesse local de dor, seja ela mental, emocional ou física. Respirando com a sua própria mão aí nesse local. Trazendo amorosidade e bondade para você, essa compassividade com você, diluindo qualquer resistência que esteja aí. Talvez você possa descobrir algo que seja prazeroso e agradável nessa dureza, e que aos poucos foi investigando um pouquinho mais, vendo que era só naquele ponto o desconforto e o restante do corpo mais relaxado, e cuidando desse outro ponto mais tenso, seja ela mental, emocional ou física. E pouco a pouco vamos abrindo-se mais e mais a consciência de onde estamos, aqui, nesse local, soltando um pouquinho mais o peso do corpo, deixando que o corpo possa ir se soltando um pouquinho mais, e que a respiração possa ir se aprofundando um pouco mais, sem forçar, sem controlar, somente seguindo a sua respiração como ela é,
E à medida que solta o ar, soltando o corpo inteiro agora, nesse local onde você está. Notando a temperatura ambiente, tocando na sua pele, escutando sons, somente deixando que os sons cheguem até você, sem resistir a isso e ir em busca toda vez, e atrás, não. Deixa essa resistência, solte e somente escute. Pouco a pouco, talvez você possa ter notado a mudança de sensações agora, que tudo passa, tudo muda. E vamos aos poucos nos movendo, as mãos, os pés, talvez o pescoço. Por último, abrindo os olhos e notando o que o corpo necessitar agora de algum movimento. E gratidão por estarmos aqui, que vocês possam ir praticando, notar a resistência e poder soltar.